Olá, turmas do quinto ano, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos estudar a abertura do capítulo 5 de Língua Portuguesa, que tem como título A Brincadeira Vai Começar. Nós vamos estudar o gênero textual Regras de Jogo, que tem como objetivo repassar instruções às pessoas de como brincar. Além disso, nós vamos encontrar o passo a passo, a classificação indicativa, o tempo necessário e a quantidade de jogadores. O manual de jogos, normalmente nós encontramos lá no finalzinho como é que o jogo termina, a explicação também de como é que os jogadores podem vencer. Coloque seu livro nas páginas 108 e 109. Na página 108, você tem 3 jogos de tabuleiro. Você sabe como é o nome desses jogos? O primeiro jogo é o xadrez, que é necessário 2 participantes para jogar. Você pode observar isso pelas cores das peças. No segundo jogo é o Monopoly Júnior. E o terceiro é o Dixit. Se você tiver curiosidade em saber como é que se joga o Dixit, eu deixei um link de um vídeo lá no roteiro de estudos. O vídeo é curtinho, você pode assistir que lá tem explicando como é que se joga. Aí vamos pensar da seguinte forma: como é que cada participante deve fazer para vencer em cada jogo? No xadrez, ganharia aquele participante que conseguir capturar o rei do seu adversário. No Monopoly Júnior, é necessário que o participante acumule, ele conquiste mais propriedades do tabuleiro. Já no Dixit, é quem conseguir a maior pontuação. Aí vamos pensar assim: existe a palavra adversário e a palavra inimigo. Vamos fazer uma diferenciação? Adversário é quando eu me oponho a outra pessoa, é quando eu tenho uma opinião contrária. Inimigo é quando você não gosta da outra pessoa, você tem uma desavença. Mas vamos pensar da seguinte forma, que o importante no jogo é você respeitar o seu adversário. E principalmente se divertir, não é verdade? Coloque seu livro na página 110 e 111 para a leitura do texto. Jogo do dicionário. Idade. Não existe idade definida, mas é necessário que os participantes saibam ler e escrever. Número de participantes, a partir de 3. Então, quando você terminar a leitura desse texto e terminar de assistir o vídeo, faça o seguinte: chama 2 pessoas da sua família para jogar. É bem interessante. De que você vai precisar para jogar? Um dicionário, folhas para todos os participantes, lápis ou caneta para todos os participantes, ampulheta ou cronômetro para marcar o tempo, uma tabela com os nomes de todos os participantes para marcação de pontos. Objetivo: acertar o significado da palavra e convencer os adversários de que a sua definição é a mais correta. Inventando uma definição sempre que não souber o significado certo, para alcançar primeiro o número de pontos necessários para vencer o jogo. Preparação: escolha um jogador para ser o líder da primeira rodada. Entregue uma folha e lápis ou caneta para cada jogador escrever as definições das palavras. Aí lembrando, se você não souber a definição, você pode inventar. Estabeleça o número de pontos que deve ser alcançado para que um jogador vença um jogo. Como jogar? Primeiro passo: líder da rodada.
Escolha uma palavra no dicionário e pronuncia em voz alta, para que os outros jogadores possam escrever o significado dela na folha de papel. Dica: tente escolher uma palavra que você imagina que ninguém mais sabe o significado. Escolha uma palavra bem difícil. Segundo passo, também do líder da rodada. Anote em sua folha o significado da palavra que aparece no dicionário. Terceiro passo, outros participantes. Se você sabe o significado da palavra, escreva-o corretamente. Caso não saiba, invente o significado e tente convencer os outros jogadores de que é o correto. Dica: tente usar a linguagem que o dicionário utiliza para definir as palavras. Quarto passo, também do líder da rodada. Marque o tempo que os jogadores terão para escrever o significado da palavra e avise quando acabar. Depois, recolha todas as folhas dos outros participantes, junte-as com a sua e embaralhe todas para que ninguém saiba quem escreveu cada definição. Quinto passo, também do líder da rodada. Leia as respostas em voz alta, inclusive a correta que você copiou. Dica: você pode disfarçar a voz e gaguejar ao ler as respostas, para que os outros jogadores não percebam qual é a definição correta. Leia cada uma das respostas quantas vezes forem necessárias, sem identificar o seu autor. Então, você tem que procurar a melhor forma de tentar enganar os outros participantes. Sexto passo, outros jogadores. O jogador que estiver à direita do líder da rodada dará início à votação e os outros votarão em seguida. Vote na definição que você acredita ser a correta. Sétimo passo do líder da rodada. Depois que todos os jogadores tiverem votado, revele qual é a definição correta. Calcule os pontos de cada participante e anote-os na tabela. Como calcular os pontos da rodada? O líder marca 3 pontos se nenhum participante acertar o significado da palavra escolhida. Os demais participantes marcam 2 pontos se votarem na definição correta. Marca 1 ponto cada vez que outro participante votar em sua definição. Marcam 2 pontos se acertarem a definição da palavra. Atenção! O jogador que votar na sua própria definição e não receber outro voto, perderá 1 ponto. Oitavo passo, também do líder da rodada. O líder da rodada passa a liderança para o jogador que está à sua direita, o qual repetirá todo o processo na rodada seguinte. Fim de jogo. O jogo termina quando dos participantes alcança o número de pontos estabelecido no início da partida. Bom, no próximo passo da aula, você vai acompanhar a explicação do exercício das páginas 112 a 115. Até breve! Dando continuidade à nossa aula, coloque o seu livro na página 112 para resolver o Entendendo o Texto. Questão 1. O que o título do texto informa? Você volta lá na página 110, leia o título Jogo do Dicionário e pensa assim: jogo do dicionário informa o que sobre o jogo? Questão 2. Para jogar o jogo do dicionário, é preciso ter contato com outro gênero textual. Qual? Quando nós procuramos uma palavra no dicionário, nós localizamos a palavra, os significados, a classe gramatical. Então, como é que é chamado esse gênero textual? Uma dica: veja a página 26 do livro de gramática. O que devemos saber para localizar mais rapidamente as palavras em um dicionário? Para responder esse item, você deve pensar da seguinte forma:
Como as palavras são organizadas no dicionário? Uma dica: veja a página 25 do livro de gramática. Questão 3. Os jogos trazem instruções que indicam regras e estabelecem critérios de participação. Item A. Quais os critérios de participação para o jogo do dicionário? Para responder, volte no texto e veja os 2 primeiros tópicos. B. Uma regra muito importante dos jogos é obedecer à classificação indicativa. Explique o que é essa classificação. Por exemplo, nós também temos classificação em filmes, que seria a idade apropriada para assisti-lo. Agora, relacione essa informação com os jogos. No item C, pergunta: para que serve essa classificação indicativa em jogos? Por que ela é importante? Será que uma criança ela pode assistir um filme se a classificação for para maiores de 18 anos? Nesse filme, o conteúdo está adequado para a idade dela? D. No jogo do dicionário, a classificação indicativa é livre. Copie o trecho que contém essa informação. Você voltará no texto e irá copiar a frase que está abaixo do tópico idade. Item E. Quais outras atividades de lazer têm esse mesmo tipo de classificação? Você irá citar exemplos de atividades que têm indicação livre, como o cinema. A partir daí, você pensa outros exemplos. F. A classificação é livre, mas nem todos podem participar do jogo. Qual é o critério necessário para alguém poder participar do jogo do dicionário? Você irá localizar essa resposta lá no tópico idade. Questão 4. Qual é o objetivo do texto que você leu? Muita atenção na hora de resolver essa questão, para não confundir com o objetivo do jogo. A questão pergunta o objetivo do texto. Então, você irá responder assim: esse texto, ele ensina a fazer o quê? Ele dá instruções sobre o quê? Na questão 5, diz assim: as regras também trazem os materiais que serão utilizados no jogo. Item A. Qual objeto é o mais importante no jogo do dicionário? Qual é o objeto que sem ele não dá para brincar nesse jogo? B. Quais objetos poderiam ser substituídos por um relógio? Localize essa informação lá no tópico de que você vai precisar para jogar e anote os 2 objetos que apareceram. C. Se nenhum dos participantes tivesse um objeto para marcar o tempo, o que poderia ser feito para que o jogo acontecesse? Você irá escrever soluções para jogar sem ter os objetos que marcam o tempo. Questão 6. Qual punição receberá o jogador que votar em sua própria definição e não receber voto de nenhum outro participante? Você voltará no texto e lerá em como calcular os pontos da rodada onde tem a palavra atenção. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos de volta, juntos vamos brilhar, descobrir muitas novidades e viajar pelo mundo da diversão, criatividade, curiosidade. Estamos juntos nessa. Podem contar comigo. Um beijão da tia Raquel. Questão 7. Releia os itens com as orientações de preparação para o jogo do dicionário e coloque 1. Quando as ações tiverem que ser realizadas por todos os jogadores. 2. Quando as ações tiverem que ser realizadas por apenas um jogador. Escolha um jogador para ser o líder da primeira rodada. Anote 1 ou 2. Entregue uma folha e lápis ou caneta para cada jogador escrever as definições das palavras. Você anotaria 1 ou 2.
Estabeleça o número de pontos que deve ser alcançado para que o jogador vença o jogo. Você anotaria o quê? Item A. Quais palavras você observou nas orientações para conseguir responder se a ação é individual ou coletiva? Observe os verbos que iniciam cada frase nos itens acima que você numerou 1 ou 2, e é só escrever. Item B. Como essas palavras lhe ajudaram a fazer essa diferenciação? Para responder, observe se as palavras estão no singular ou no plural e relacione com a quantidade de jogadores. Na questão 8, responda as perguntas relacionadas ao item Como jogar do texto. Item A. A ordem dos passos que aparecem no item Como jogar pode ser alterada? Justifique. Eu posso, por exemplo, fazer o passo 2 sem ter realizado o passo 1? Por quê? Item B. O que acontece se os jogadores não seguirem as regras presentes em cada passo? Será que o jogo vai funcionar? Item C. As regras de um jogo, portanto, são obrigatórias ou opcionais para o seu bom funcionamento? Explique. Você vai responder anotando se são obrigatórias ou opcionais e você vai justificar. Pense assim: se alguém não seguir as regras, você deixaria o participante jogando? No item D, além das regras, aparecem algumas dicas. Em quais passos elas são apresentadas? Você irá ler os passos e irá olhar em quais deles apareceu a palavra dica e anote a numeração. Item E. Responda: qual a diferença entre as regras obrigatórias e as dicas? As dicas são obrigatórias como as regras? Sem elas, o jogo funciona? Questão 9. As dicas podem funcionar como estratégias de jogo, que também podem ser usadas em outros tipos de jogos, como os esportivos. Marque X nos itens que podem ser considerados estratégias durante uma partida de futebol. Cada time começa o jogo com 11 jogadores. O goleiro sair de sua área e jogar na linha. A presença de um juiz e 2 bandeirinhas. Um jogador bater o pênalti que outro sofreu. A substituição de um jogador que está jogando mal. Você vai ler essas frases novamente e assinalar 3 itens. Questão 10. De modo geral, os jogadores precisam conhecer todas as regras e estratégias do jogo? Explique. Nós vimos que as regras são obrigatórias. Será que as estratégias também são? Diga por quê. Questão 11. O jogador que seguir as dicas do jogo do dicionário terá mais ou menos chance de vencer? Explique. Quem conhece as dicas de um jogo vencerá com facilidade? O que vocês acham? Explique dizendo por quê. Questão 12. Agora preencha os espaços vazios com as palavras que estão no quadro e descubra a diferença entre regras obrigatórias e estratégias de jogo. Aí nós temos as seguintes palavras: maiores, regras obrigatórias e estratégias. Os jogos apresentam regras obrigatórias e estratégias de jogo. Se não forem seguidas, as impossibilitam que o jogo aconteça. As podem ser ou não seguidas pelos participantes. Utilizar as estratégias dá ao jogador chances de vencer o jogo. Atenção! Quando terminar de escrever as palavras, leia esse parágrafo. Se ele fizer sentido, então as palavras estão nos lugares corretos. Depois de todas essas orientações, você conseguirá responder as questões da página 112 a 115 no seu livro. Para casa, faça o gostar de ler da página 131. Mas a questão 2, resolva no caderno, porque é um desenho e fique à vontade para colorir.
Nessa questão, tire uma foto e mande pelo WhatsApp. Até a próxima aula!